Vamos lá, simbora para a aula 4, que é um take só, né? Pra vocês ficarem livres de mim, né? Eu me toquei agora que eu nem me tinha me apresentado, né? Eu, formalmente, para falar a verdade. E eu faço agora porque essa aula 4, ela parte das minhas vivências e experiências em sala de aula. Eu sou professor de História da Educação Básica, eu trabalho com ensino fundamental dos anos finais e leciono, né, com as turminhas de sexto, né, ao nono ano. E daí vão as minhas impressões, né? De maneira geral, quando pensamos ou somos levados a pensar em livros didáticos, algumas imagens podem nos vir à mente. Né? O professor, o aluno, as provas, as estratégias de ensino. Imagens essas, sabe, que estão diretamente relacionadas ao espaço no qual esse material, o livro didático, né, o objeto de tantas discussões e reflexões entre os que utilizam, né, está inserido, né, que é o espaço escolar. Então, talvez, né, de maneira imediata, possamos construir em nossa mente a imagem de uma sala de aula que está inserida em um conjunto arquitetônico maior, que é a escola. Então, organizado também, obviamente, para atender às expectativas previamente definidas por parâmetros nacionais, diretrizes e leis, né, para que o ensino, né, por sua vez, né, tenha como propostas as metas e a construção do conhecimento e a educação para a formação de cidadãos. Se deixarmos, porém, nossa mente vagar pelo espaço escolar, com olhares mais aguçados, talvez consigamos perceber que este é, também, formado por uma série de camadas simbólicas, discursivas, materiais, que se entrecruzam e acabam por constituí-lo. Então essas camadas se relacionam e compõem o espaço escolar a partir de elementos da sociedade, de indivíduos que participam dessas instâncias, né, dos processos de ensino, como os alunos, os pais, professores, dirigentes, legisladores, né, os produtores de materiais didáticos, pelo poder público, onde essas relações se desenrolam sob o âmbito das leis, dos currículos das disciplinas, dos materiais didáticos adotados, como é o caso do livro didático, que também, obviamente, é o principal, né, argumento dessa etapa do nosso minicurso. Então, essas reflexões dessa quarta etapa, voltando para isso, vai para a história, enquanto disciplina escolar, e, consequentemente, para o livro didático de história, enquanto recurso didático amplamente adotado e utilizado na construção de conhecimentos históricos, né? Os meios que são empregados na formação do aluno e da aluna cidadã. Então, compreender as finalidades e usos do livro didático de história, a partir de sua relação com os diversos elementos constituintes do espaço escolar, será de extrema importância para o desenrolar mesmo da nossa reflexão, já que este, né, o livro didático e os demais elementos desse espaço, eles estão intimamente ligados, mas precisam ser entendidos em suas especificidades e, nesse momento, devem ser observados sob a luz da teoria e da metodologia da história. Então, o livro didático, em geral, e o livro didático de história especificamente, tem sido alvo dos mais diversos tipos de debates, problematizações e pesquisas produzidas a partir de várias instâncias, né, produtoras de conhecimento. Então, dentre as diversas perspectivas que são, né, elencadas pelos pesquisadores, no sentido de buscar compreender as finalidades e o uso do livro didático de história, nós podemos citar a problemática que gira em torno daquilo, né, que poderia ser o livro didático ideal, o livro didático perfeito, que não vai existir. Então essa discussão ela tem sido bastante recorrente no meio acadêmico, que busca estabelecer as formas de como seria possível se chegar a certo estágio de excelência para esse recurso didático. Então também tem sido recorrente as discussões acerca das relações entre esse material e a formação docente necessária para que se faça o melhor uso desse recurso na construção do conhecimento. Então o livro, como fonte historicizável, também tem se constituído em um meio profícuo para os mais diversos debates. Então todos os elementos que eu citei são levados em conta pelo Programa Nacional do Livro Didático, né, o PNLD, que realiza, sob a tutela do governo federal, a avaliação dos livros que deverão ser considerados adequados a serem distribuídos nas escolas públicas brasileiras. Então o PNLD foi criado em 85, né, e vem sendo reconfigurado desde então, tendo como o tempo se tornando um dos maiores programas de avaliação, né, e distribuição dos livros didáticos de todo o mundo. Então, além do processo de distribuição, né, o PNLD tem como missão avaliar os livros didáticos que são produzidos pelas editoras brasileiras. Então, nesse tipo de processo aí, regido por editais, alguns elementos são levados em consideração para a efetivação ou não de determinados livros no programa. Então, alguns elementos, como erros de informação conceituais ou desatualizações graves, na veiculação de preconceitos de gênero, condição social ou etnia, bem como também de quaisquer formas de proselitismo, né? E por último, né, a verificação de incoerências metodológicas graves, são consideradas fatores importantes para um parecer desfavorável ao material, efetivado pela equipe de avaliação, isso no papel, né? Então os currículos escolares tradicionalmente trabalham a história positivista do Ocidente, limitados por uma visão eurocentrista
e quase sempre tratou como não relevante a história de outras regiões do mundo. Isso é fato. E parece que essa peste, sabe assim, não muda, desculpa a palavra, não tem cura, ou a cura está demorando a surtir efeito. Então observamos também, e observo ainda em todos os livros didáticos que eu já trabalhei, afinal são 13 anos de sala de aula já, os aspectos religiosos são deixados de lado. Quando abordados, são abordados muito superficialmente. Então, das possíveis oportunidades dentro do conteúdo, né, o professor, a professora deve levantar esses debates, fazer pesquisas, expor o tema, independente do livro. Então, a Lei 10.639, de 2003, ela versa sobre a inserção do estudo da história da África e cultura afro-brasileira e as resistências que percebemos na nossa prática como professor, e essa abordagem sobre o que refere ao continente, às vezes por estranheza, desconhecimento e muitas vezes por discriminação em sala de aula, eu observo uma recusa constante, e uma observação minha, sabe, uma negação por este conteúdo, e este diagnóstico é visível vindo de professores, muito mais de professores do que de estudantes. Então o conteúdo exige que o professor tenha conhecimento e formação específica, o que ainda não observamos na prática, essa é a realidade. Nossas universidades são defasadas em relação a isso aí. Então na prática mesmo, a discriminação racial é retratada nos conteúdos que são abordados nos livros didáticos. Os livros que trabalho, por exemplo, eles se atêm a um passado escravocrata e apenas abordam muito brevemente alguns aspectos e heranças da cultura afro-brasileira. Então, nesse contexto aí, as questões religiosas são deixadas totalmente de lado. E o candomblé sequer é mencionado nos livros. É preciso entender que a história dos afrodescendentes ela vai além de um passado escravocrata. É preciso que se apresentem em temas e textos o protagonismo, valorizando aspectos históricos, culturais, religiosos, econômicos, sociais e intelectuais. Isso ainda está muito aquém do ideal. Então, primeiramente, é necessário que os profissionais da educação superem o racismo e o preconceito para abordarem o tema da religiosidade afro-brasileira, visto que ainda percebe-se no dia a dia a permanência de discursos discriminatórios que foram perpassados ao longo da nossa história cristã. Então, essa característica faz com que muitos da área da educação ainda considerem a religião africana, a afro-brasileira, uma prática demoníaca, profana, desconsiderando seu verdadeiro valor de relações, né? De permanências, de resistências, né? Mudanças históricas. Tá? É preciso entender que a história dos afrodescendentes vai além desse passado escravocrata. Vai além. A gente tem que apresentar, obviamente, bate na mesma tecla, o protagonismo, valorizar esses aspectos históricos, os culturais e principalmente os religiosos. E como eu falei, né? Tá muito distante. Tá além, parece que a gente está dando voltas e mais voltas, a gente não consegue inserir de fato ainda, e espera-se que o ensino religioso traga isso. Não vai trazer também. A gente precisa trabalhar isso em sala de aula, por isso que essa aula 4 é mais voltada a isso, né? Porque a gente precisa combater isso aí, fortalecer juntos, né? Usem o termo transdisciplinaridade e pesquisem sobre isso, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas, voltando para cá também, e é complicado falar isso quando se trabalha no corpo escolar, por exemplo, que coloca como demoníaca a religião de muitos meninos e adolescentes que são candomblecistas. Então, durante muito tempo, as religiões afro-brasileiras sofreram perseguições e repressões por parte de algumas instituições e grupos sociais, como a igreja, o Estado e as classes dominantes. Então, conceituar as religiões de matrizes africanas como seitas ou uma engenharia demoníaca associada à magia negra e à feitiçaria, como eles gostam de dizer, é uma constante, principalmente no século XIX e meados do século XX, que era muito mais forte. Ainda é. Então, nesse período, né, nota-se um estado de expansão dessas religiões, onde o Brasil, no seu processo de construção de uma identidade, negava ou sobrepujava a existência de elementos trazidos pelos negros e negras africanas escravizadas. Então, essa classe é entendida na época como inferiores para os nacionalistas da época, que tentavam construir uma identidade branca para o país. É complicado. Então, reconhecer a história africana como elemento importante e influente na formação histórica e cultural brasileira se constitui em algo recente. Até o início da década de 60, aproximadamente, a história das organizações sociais e políticas de grande parte dos povos africanos, assim como suas ricas e diversificadas práticas culturais, eram praticamente desconhecidas. E no Brasil, né, entre 1870 e 1950 aproximadamente, as elites sociais estavam incumbidas de elaborar o projeto de construção de nação brasileira. Então, na realização desse projeto, essas elites parecem estar fortemente influenciadas por teorias como as de Nina Rodrigues, né, que em seus estudos etnográficos, né, do negro africano no Brasil, defendia a ideia de degenerância física, né, ocasionada pelo cruzamento entre diferentes raças. Podre isso, caracterizando assim os mestiços como seres geneticamente inferiores. Então, dessa forma, inserir os negros africanos no projeto da nação brasileira não correspondia aos interesses da elite. Isso é balela, claro que eles não queriam. Então, paralelo aos estudiosos que tentavam legitimar a inferioridade do negro, associando-se apenas no referente ao trabalho e servidão,
os grupos negros não se mantiveram inertes e conformados, né, com essa situação. E é sabido também que alguns movimentos negros já se organizavam para lutar pelos seus direitos, né, severamente renegados. Então, como resultante das lutas dos movimentos negros no Brasil, temos a aprovação da Lei 10.000, né, 639, que eu já falei, que obriga o ensino, né, da história e cultura dos afrodescendentes nas escolas, onde os negros e as negras devem ser tratados como sujeitos atuantes na formação histórica brasileira, para que todos os alunos e alunas tenham a oportunidade de conhecer a história africana fora de uma visão eurocêntrica, que privilegia a história dos brancos. Fato, isso aí também. Então, nessa perspectiva, discutir ou ensinar a história das religiões afro-brasileiras no espaço escolar pode ser uma possibilidade, né, de desconstrução de antigos conceitos estereotipantes, negativos, discriminatórios e preconceituosos que ainda possam existir na sociedade atual. Então, no momento em que se discute a escola que queremos, sendo pautada no respeito e reconhecimento da diversidade, da tolerância, né, para com o próximo, e constituí-la como um espaço democrático, falar sobre as religiões afro-brasileiras em sala de aula pode ser um ponto de partida para que os alunos e as alunas conheçam parte de sua história, né, da história dos negros e das negras no Brasil, além de mostrar a sua importância para a formação do universo cultural do país. Então, sendo assim, o Brasil, né, é o maior país católico do mundo, né, crenças e práticas diferentes das exercidas pelo cristianismo foram repreendidas pela Igreja Católica, passando a considerá-las como culto aos demônios. Então, conforme afirma a Wanda Fortuna Serafim, embora no período colonial a Igreja Católica tenha tolerado, né, os cânticos e as danças dos negros e das negras africanas, nos dias santos, né, os transes, né, estado da consciência, né, eram percebidos como formas de possessão demoníaca, cara, e associados à bruxaria conforme o modelo europeu, né, que condenado, né, pela Inquisição. Então, as perseguições e repressões aos adeptos das religiões de matrizes africanas pela Igreja Católica aparecem em alguns momentos na conjuntura de uma ideia subvertida sob o jugo do alerta de um perigo, né, que nos dá essa informação é a Maria Helena Conconi, dizendo que na década de 60, o religioso, né, Kloppenberg, investido na sagrada missão de alertar católicos do perigo, representado por doutrinas como espiritismo e a Umbanda, descrevem em jornais nos quais atacam não apenas os adeptos dessas doutrinas, como também os católicos que delas se aproximavam. Então, e chega até a proclamar a excomunhão destes. Então, no processo discriminatório das religiões afro-brasileiras, é possível notar ainda um preconceito quanto às suas práticas alternativas de saúde. Né? Os benzedeiros, curandeiros e feiticeiros tinham seus atos contestados pela medicina oficial, a qual não considerava essas práticas detentoras do poder de cura. Os curandeiros, né, os feiticeiros e os benzedeiros e todos aqueles envolvidos, né, com alternativas populares de saúde eram alcunhados com um rótulo indiscriminado de charlatões e rejeitados como praticantes de curandeirismo, né, indígena e falsa medicina. Então esse embate entre as práticas alternativas de saúde e a medicina oficial pode ser, né, interpretada sob o viés da competitividade de uma disputa de mercado, da qual a medicina convencional temia. Né? A Cristiana Tramonte, ela corrobora com essa ideia quando ela nos diz que o confronto demonstra que uma medicina baseada em ervas e plantas já contrariava os interesses dominantes. Então, notadamente das elites que exerciam, né, a hegemonia nessa área científica e que temiam, né, ver-se na iminência de disputar espaço profissional com outras concepções de medicina e perder credibilidade, né, poder, influência e clientes para estas. Então, em resposta a uma aceitação significativa da população a essas práticas de curas, né, os grupos contraditórios logo se encarregaram de dar um sentido negativo a esses ritos. A expressão curandeirismo, que remetia mais a uma forma de medicina tradicional, ela será desmembrada e seu novo congênere, né, o charlatanismo, se referia mais ao caráter ludibriador, agora também inculcado, né, nos antigos curandeiros. É complicado. Então passa a existir aí o interesse de associar os atos de curandeirismo a algo enganador e falso. Então, portanto, discutir as perseguições e repressões às religiosidades afro-brasileiras nos ajuda a compreender, né, as concepções dirigidas a elas que muitas vezes foram reelaboradas e transmitidas como verdade, fazendo-se, né, emergir uma memória coletiva negativa com relação aos seus ritos e práticas né? Então, essas concepções que, embora construídas no passado, possam existir no cenário atual e muito fortes ainda. Então as religiões de matrizes africanas sofreram e ainda sofrem, na atualidade, perseguições que parecem demandar de uma falta de conhecimento, né? Ou de conceito negativo que outrora foi introduzido no imaginário social como verdade,
e que a escola precisa desmistificar para atender a uma pluralidade religiosa existente nesse espaço. Então a expectativa de obter-se uma educação pluralista que se fundamenta, né, em uma relação de respeito, tolerância, no reconhecimento da diversidade, na diversidade cultural mesmo, abre um leque de possibilidades de discutirem-se questões sociais e pouco toleradas, né, pela sociedade, sendo as religiões afro-brasileiras, né, uma delas. Então as imagens negativas criadas sobre as religiões de base africana, como sendo uma religião de diabos, né, e de demônios, causaram medos e intolerância que acabaram produzindo tabus e formas desrespeitosas ao falar dessas religiões. Então, conforme afirma, né, Cunha Júnior, né, falar com respeito não implica em aderi-las ou delas pactuar, apenas consiste em ser democrático e pluralista, respeitando todas as formas de valores religiosos presentes na sociedade. Então, nesse sentido, a escola e a educação familiar se tornam importantes nesse processo. Acho que deu para pegar, né? Então, educar é ensinar a compreender, experimentar e respeitar as diferenças. Então, o ensino, o estudo responsável sobre a religião devem ser multidisciplinares e multiculturais, sem valorizar, por exemplo, certos padrões que a cultura ocidental e burguesa colocam como universais e superiores. Não são palavras minhas, tá? Isso aí são da Eliane Moura Silva, no artigo Religião, Diversidade e Valores Culturais, Conceitos Teóricos e a Educação para a Cidadania. Então, diante da pluralidade religiosa, né, que se constitui o Brasil, o Estado brasileiro se autodeclara laico e livre, nas palavras, né, porque liberdade ainda é incipiente, né, porque o caminho entre a igreja e o Estado não é tão livre como se poderia pensar e que ainda persiste no Brasil dentro da mentalidade da existência de um Estado laico. É uma função histórica, né, especialmente reservada ao cristianismo. Então, abordar as religiões afro-brasileiras pode ser um aporte para que o aluno e a aluna desmistifiquem o sentido da homogeneidade, compreendendo que em nenhum período da história houve uma única religião e em todo o mundo, né? Como também nunca foram dominantes as atitudes de tolerância no passado da história das religiões. A associação entre Estado e Igreja é uma dessas formas de intolerância, não deixando por isso mesmo, tá? Não deixa uma boa lembrança. Então as religiões fazem parte da memória cultural e do desenvolvimento das sociedades. Os ensinos das religiões não devem ser feitos para a defesa de uma religião em detrimento de outras, mas visando de discutir como tema central os princípios, os valores, né, as diferenças de cada uma, tendo em vista sempre a compreensão do outro. Então a escola, como espaço democrático e diverso, por sua vez, não deve ter preferência por uma religião ou outra, e as abordagens sobre as religiões afro-brasileiras devem seguir a direção do esclarecimento sobre sua importância na cultura brasileira, bem como também no intuito de combater preconceitos e racismos contra a população e a cultura negra. Portanto, então, no momento em que a escola atua, tenta se colocar como um espaço democrático, inclusive respeitador das diferenças, o respeito a todas as religiões é parte do dever da escola de formar a sociedade para uma convivência pacífica e confortável a todos e a todas. Então, conhecendo o lugar onde estamos e onde os outros estão em relação à fé e às crenças, passamos a desenvolver um sentido de proporção no amplo campo das religiões, religiosidades, experiências religiosas, enfim, onde todos ouvem e são ouvidos com respeito. Então, consequentemente, a diversidade se faz riqueza e deve conduzir à compreensão, à admiração, respeito e atitudes pacificadoras. Então, a obrigatoriedade do ensino da história da África e cultura afrodescendente nas modalidades de nível fundamental e médio nas escolas, né, ainda são recentes. Embora a lei tenha sido aprovada em 2003, né, o reconhecimento e valorização das especificidades culturais afro-brasileiras tem sido um postulado desafiador para as escolas. E claro, né, aqui entra um desabafo meu enquanto professor. Né? A Lei 10.069, sancionada lá em 2003, no Brasil, pautou que muitos livros didáticos deixavam de fora das escolas, né? A história da África e dos africanos, a luta dos negros e das negras no Brasil e a cultura e o papel do negro e da negra na formação da sociedade nacional. Então, apesar da lei estar focada no ensino fundamental e ensino médio, é necessário trabalhar uma educação antirracista, desde cedo na escola, ao longo de todo o ano letivo. Então, a escola é um dos piores lugares para uma criança negra. Quando ela começa a aprender sobre a história e descobre que os negros e as negras chegaram ao Brasil como seres infelizes, cativos, que vieram para servir aos brancos, cara, e eu sempre bato nessa mesma tecla, e continuarei. A educação antirracista, ela ajuda na valorização da identidade e da trajetória dos diferentes povos que formaram e formam, né, o país. Uma vez de tomar
tirar a visão do colonizador como a dominante e, além disso, na prática, auxilia no sentimento de pertencimento dos negros e das negras no espaço escolar e acadêmico. É uma valorização da diversidade, daquilo que distingue, né, os grupos étnico-raciais, mas não os hierarquiza. Uma educação antirracista é aquela que entende que vivemos em uma sociedade racista e que as relações entre as pessoas são pautadas também a partir do lugar social e étnico-racial que elas ocupam. E se preocupa em preparar indivíduos que possam se colocar contra esse sistema gerador de maior desigualdade. Então isso requer uma mudança não só no currículo, mas nos discursos, né, nos raciocínios, nas lógicas, nas posturas e nos modos de tratar as pessoas negras. Então é importante nesse sentido que os professores e as professoras trabalhem questões raciais, culturais e de representatividade, além de trabalhar a diversidade como um valor, né, para toda a comunidade escolar. Então é preciso que a pauta antirracista ela faça parte do projeto político-pedagógico, né, o PPP, da escola, e assim esteja naturalmente atrelada a todas as disciplinas. Então, né, para finalizar, as discussões, né, em torno das religiões afro-brasileiras devem ser feitas no intuito de proporcionar aos alunos o conhecimento e respeito à diversidade religiosa, sem valorizar uma religião em detrimento das outras, ou no interesse de persuadir na convicção religiosa do outro. A escola, como espaço democrático e reconhecedor e tolerante das diferenças, exerce um papel importante na construção de uma educação para a cidadania mesmo, no contexto geral. Então, essa aula 4 ela foi mais curta, e aí fica o discurso, né, sobre o imaginário brasileiro em relação não só ao negro e à negra, mas principalmente também às culturas deixadas por eles. E eu deixo aqui um forte abraço. Eu espero muito, assim, que eu tenha atingido positivamente alguém, em algum pontinho, nem que seja pelo menos 1%. Tudo foi preparado com muita cautela, com muito cuidado. Eu sei que a forma de tratar tinha que ser rápida, porque o conteúdo dela é gigantesco. E aí eu só tinha 2 horas para poder fechar, assim, ter aquela velha e boa redação, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero de verdade assim que eu tenha atingido alguém. Minhas redes sociais estão à disposição aí na descrição do vídeo. Me sigam, conversem, a gente vai bater papo, trocar figurinhas. E eu quero aprender muito mais com vocês do que vocês comigo. E eu peço mais uma vez perdão. E se em algum momento da minha fala eu agi de forma errada ou falei algo que prejudicou, que foi negativo, que foi errado, eu tô aqui para aprender. A desconstrução é um processo complexo, mas ele não pode parar. E eu não quero frear. Eu quero sempre estar me desconstruindo e melhorando, não apenas como professor, mas principalmente como ser humano. Um forte abraço, um cheiro e até a próxima. Valeuzão!